esteve em Viçosa no início da pandemia, deve ter contribuído esse aumento até mesmo na UFV. Então, segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, Aliança Bike, entre 15 de junho de 2020 e 15 de julho, em relação ao mesmo período do ano de 2019, teve um aumento nas vendas de bicicletas de 118%, muita coisa. E o que está relacionado a esse aumento, né? O que a pandemia tem a ver com esse aumento? Primeira coisa, as pessoas estavam surtando de ficar em casa, literalmente, principalmente aí quem faz um esporte, já fazia um esporte coletivo, alguma coisa do tipo, não estava acostumado a ficar em casa, então precisava de um esporte para sair mesmo de casa. E o ciclismo, ele proporciona isso, principalmente o mountain bike, que é longe das cidades. Então, isso é uma das causas para ter aumentado esse número, né, de vendas de bicicletas, né? É um esporte praticado ao ar livre e de maneira individual. Outra coisa que pode ser relacionada é a questão de transporte. Muitas pessoas estão evitando o transporte público. Então, se deslocar para o trabalho, para a faculdade, com a bicicleta, virou um meio mais recorrente. Tá, agora nós vamos entrar no nosso problema, um dos maiores problemas do ciclismo, que é as lesões. Merece um pouco de cuidado. O ciclismo, igual eu já falei, ele está entre as atividades esportivas com o maior número de praticantes do mundo e teve um substancial aumento na última década. Então, além de ser utilizado em competições, a bicicleta ela teve sua inserção entre os meios de locomoção, né, por ser um importante meio de transporte para milhões de pessoas em diversas regiões. Então, a prática do ciclismo, ou mesmo o uso da bicicleta como meio de transporte, ela é muitas vezes prejudicada por essas lesões, né, através do esforço repetitivo, levando à diminuição da frequência da bicicleta. Agora eu vou passar a palavra para o Eduardo, que ele vai começar um pouquinho sobre as lesões mais recorrentes. Boa noite, gente. Meu nome é Eduardo, eu sou estudante de medicina do primeiro período da UFV e eu vou falar um pouco das lesões que estão associadas ao mountain bike. Eu vou falar das fraturas, algumas pequenas lesões e também das lesões viscerais. Pode passar, por favor, Tio. Então, para começar com as fraturas, o que que são as fraturas? Elas são uma ruptura parcial ou total do osso e elas podem ser classificadas em abertas ou fechadas. A fratura fechada é quando não ocorre o rompimento da pele. Já a fratura aberta ou exposta é quando a pele é rompida e o osso vai se apresentar para o meio externo. E a fratura exposta ela é considerada mais perigosa do que a fechada porque tem a possibilidade de infecção, né? Pode passar. Falar um pouco então da fratura da clavícula. A avaliação, o diagnóstico dela consiste primeiro numa avaliação física, né, do paciente, também ouvindo a história do que aconteceu. Normalmente também se faz radiografias simples, né, em AP. Geralmente essa fratura da clavícula ela vai ocorrer na junção dos terços médio e lateral dela, porque é a parte mais fraca. E dá para ver na imagem um pouco que geralmente após a fratura, o músculo externo-cleidomastoide, que está mostrando na primeira seta azul lá em cima, ele vai elevar o fragmento medial desse osso. Aí o músculo trapézio ele não vai conseguir manter esse fragmento elevado por causa do peso do membro superior e o ombro vai cair. E além disso, pode ser que o fragmento lateral do osso da clavícula ele também seja tracionado medialmente pelos músculos adutores do braço, né? E como no exemplo na imagem está o peitoral maior. O tratamento com fratura de desvio mínimo ele pode ser colocado uma tipóia para diminuir a dor e estabilizar a região durante umas 4, 6 semanas. Mas se tiver ruptura do ligamento coracoclavicular, que ele está mostrando na imagem também, ele não está indicado, mas está escrito ali, normalmente a correção vai ter que ser cirúrgica. Pode passar, por favor.
Já eu ia falar da fratura do punho, mas eu preferi falar especificamente do escafoide, porque geralmente ele é o osso mais lesionado. Essa fratura geralmente vai resultar da queda sobre a palma da mão, geralmente abduzida. O diagnóstico, mais uma vez, vai ser ouvindo a história clínica do paciente, ele vai contar o que aconteceu, o que ele estava fazendo, mas também vão ser feitas radiografias, né, para confirmar o diagnóstico. Nesse tipo de fratura, o paciente ele vai ter dor na hora de comprimir o eixo do polegar, ele também vai ter dor na hora de realizar a supinação do punho contra alguma resistência, geralmente o médico faz isso, e também, em alguns casos específicos, que se tiver algum desvio lunar do punho, na hora de palpar a tabaqueira anatômica, o paciente geralmente vai sentir dor. O tratamento, em fratura sem deslocamento, dá para fazer um engessamento em espiga do polegar e mais ou menos umas 6, 8 semanas, mas às vezes é necessário fazer uma redução aberta, com uma fixação interna. E eu acho importante falar nesse tipo de fratura, ela é um pouco mais delicada, porque esse osso ele tem um suprimento sanguíneo na região proximal dele muito pequena, então a fratura, a consolidação da fratura pode demorar bastante, mais ou menos no mínimo assim, uns 3 meses. E se não for feito da maneira correta, pode ocorrer necrose avascular desse fragmento do escafoide, o que pode ainda piorar e gerar uma doença articular degenerativa do punho. Pode passar. Já na fratura do rádio, ela vai ocorrer geralmente na extremidade distal do rádio, que é essa parte mais próxima do punho. E se for uma fratura transversal completa, ou seja, se ela atravessar o osso por completo, ela vai ter um nome especial que ela vai ser chamada de fratura de Coles. Pode ser também que o fragmento distal desse osso ele seja deslocado. O sintoma geralmente vai ser bastante dor na região, mas essa fratura ela também pode causar uma deformidade, algum tipo de edema, e essa deformidade ela pode lesar o nervo mediano, que ele passa por esse local. Se esse nervo for lesionado, a ponta do segundo quirodátilo, que é o dedo indicador, ele vai ficar insensível, né? E quando o paciente tentar fazer a prensa com esse dedo e o polegar, ele não vai ter muita força. Pode ter algumas outras complicações, né, se a fratura se estender ou se tiver algum desvio ou alguma angulação da articulação do punho. Isso pode causar, por exemplo, rigidez, alguma deformidade permanente, ou uma osteoartrite e alguns síndromes de dor regional complexas. O tratamento vai ser, mais uma vez, mobilizar o membro, utilizar uma tala volar. Se a fratura for aberta ou se não conseguir realizar a redução, tem que fazer uma redução aberta. E durante a redução fechada, se for realizar, é possível tratar a dor do paciente no departamento de emergência com algum analgésico ou algum opioide e algum bloqueador de hematoma. Uma curiosidade é que essa fratura ela pode ser chamada também de fratura em dorso de garfo, alguma coisa assim, porque por causa do deslocamento do osso, aí a mão fica parecendo com o formato de um garfo. Pode passar. Já nas pequenas lesões, eu vou falar primeiro das lacerações, que geralmente elas são bastante comuns em que pratica esse tipo de esporte, esses ciclistas de montanha, que pode ser por causa de um trauma direto, né, como resultado de uma queda, algum galho, alguma coisa assim, ou a falha do equipamento. Geralmente nessas lacerações pode ter um sangramento, mas ele é mínimo, ele estanca rapidamente, e pode ser tratado limpando o local com sabão ou alguma coisa assim. E também pode ser aplicado um pó secante, vaselina, ou algum também antibiótico tópico, ou alguns esteroides tópicos para aliviar a dor, né, caso o paciente esteja reclamando, seja com queixa. Já as bolhas, elas são bastante comuns nesse esporte porque está em constante fricção da pele. E tem alguns fatores de risco que podem piorar esse caso. Por exemplo, o calor, umidade, se o sapato não estiver bem encaixado, ou se a atividade for muito repetitiva. Então, de algumas medidas preventivas, vai ter o uso de calçado adequado, utilizar luva, fita, ou alguma meia sintética que absorva a umidade. Mas também dá para aplicar pó desidratante ou vaselina, né, para ajudar. E os locais, geralmente, que têm
bolhas vão ser as coxas, a virilha e a axila. Pode passar. Já as lesões viscerais, elas são um pouco mais complexas e um pouco mais sérias também. Geralmente elas vão ser causadas pelo guidão da bicicleta, que pelo choque direto com o guidão da bicicleta, ou com choque pelo chão mesmo, alguma árvore, alguma coisa assim, ou por fratura da costela. Eu vou especificar três, né, que são o pneumotórax, o hemotórax e o trauma fechado. Pode passar. Para começar pelo pneumotórax, o que é o pneumotórax? A definição dele é que é a presença de ar na cavidade pleural, e isso aí pode causar algum colapso pulmonar, parcial ou até completo. O diagnóstico vai ser, mais uma vez, realizando o exame físico do paciente, ouvindo a queixa do paciente, e também é feita uma radiografia do tórax para garantir. Os sintomas do pneumotórax, geralmente, eles vão incluir dispneia, que é tipo um desconforto respiratório. Pode ter uma dor pleurítica também, que é uma dor concentrada na região do peito, das costelas. Essa dispneia que eu falei, ela pode ter um início súbito ou ela pode vir gradativamente, depende da lesão, depende da velocidade do desenvolvimento e do tamanho do pneumotórax. Os achados físicos do exame físico, geralmente, eles vão consistir em classificar se tem ausência ou presença do frêmio tátil, que é um exame em que o médico coloca a mão no tórax do paciente para sentir alguma vibração, enquanto ele emite algum som. Pode ter também a hipersonoridade na percussão e diminuição do murmúrio vesicular, que é um barulho que faz quando o paciente respira. Se o pneumotórax for muito grande, o lado que está comprometido, ele pode estar aumentado e a traqueia pode ser que ela seja desviada para o lado oposto ao que está o pneumotórax. O tratamento geralmente vai ser uma toracostomia com dreno, que é tipo um procedimento que o dreno ele é inserido no espaço entre o pulmão e a parede torácica para drenar o ar que está na cavidade. Pode passar. Já o hemotórax, ele vai ser o acúmulo de sangue no espaço pleural. Geralmente ele é causado por alguma laceração do pulmão, de algum vaso intercostal, ou então de alguma artéria torácica interna. Muitas vezes ele vai ser acompanhado pelo hemotórax, que foi o que eu falei no slide anterior. O diagnóstico vai ser geralmente com o exame físico, mas também é feito radiografia do tórax. Os principais sintomas nesses pacientes, se ele tiver com alguma hemorragia muito volumosa, ele vai estar dispneico, ele também pode ter alguma diminuição do murmúrio vesicular, e ele também pode ter alguma maciez da percussão, mas geralmente essas duas últimas são difíceis de perceber, porque os pacientes muitas vezes estão com lesões múltiplas, então fica mais complexo. O tratamento vai ser a reposição de líquidos, e às vezes também tem que realizar a toracotomia com dreno para remover esse sangue da cavidade. Pode passar. Já o trauma fechado, ele geralmente vai ocorrer quando ocorre um golpe de um objeto em movimento ou quando a pessoa vai de encontro à estrutura fixa. Nesse slide eu coloquei a foto de uma pessoa chocando com o volante do carro, mas é só porque eu não consegui uma boa caso o paciente estivesse chocando com a bicicleta, o guidão da bicicleta ou a árvore, alguma coisa assim, mas vai ser bastante parecido. Porque a parede torácica ela vai absorver o impacto e esse impacto vai ser transmitido às vísceras. Então, o médico pode chegar, analisar o paciente assim, externamente, ver que ele não tem nada, mas pode ser que ele tenha uma lesão muito séria na cavidade abdominal ou torácica. Então, por isso que é muito importante, no primeiro atendimento, seguir algumas etapas de exame do paciente, né? Principalmente se for um caso mais sério. Primeiro, checar as vias aéreas, né? Para ver se tem alguma permeabilidade nas vias aéreas, se tem algum sinal de insuficiência respiratória. E também a orofaringe tem que ser examinada para ver se tem algum corpo estranho obstruindo ela, porque, principalmente se o paciente tiver com alteração de consciência. O segundo passo, então, é checar a respiração do paciente, para ver se ele fazer uma rápida avaliação do tórax, ver o padrão respiratório do paciente, ver se tem
alteração na amplitude de movimento, ver se tem a presença de algum movimento paradoxal da respiração. E também, terceiro, checar a circulação, para ver se tem alguma coisa errada nisso. Por exemplo, monitorando a pressão arterial do paciente, né? A qualidade dela, a frequência, a regularidade. E por que é importante seguir essas etapas? Porque a maior parte da morbidade e mortalidade pelo trauma torácico ou abdominal, ele ocorre por lesões que estão interferindo na circulação e na respiração. Por isso que tem que seguir esses passos. A respiração, por exemplo, ela pode ser comprometida por uma lesão direta nos pulmões ou nas vias respiratórias. Pode ter mecanismos que estão alterados, né, por causa da respiração. E já a circulação, ela pode ser prejudicada por algum sangramento excessivo, pode ter alguma diminuição no retorno venoso ou alguma lesão cardíaca direta. O diagnóstico vai ser, mais uma vez, pela avaliação, pelo exame físico e sempre utilizando a radiografia do tórax para confirmar, né, o diagnóstico. Também pode ser pedido outros exames de imagem, como a UTC, ultrassonografia. O tratamento geralmente vai ser para as lesões específicas, então depende da lesão, do que foi lesionado, né, nesse trauma fechado. Mas tem alguns exemplos, por exemplo, se o paciente estiver com um desconforto respiratório, ele estiver em choque, alguma dificuldade de respiração, pode ser feita uma torascotomia com dreno, né, para remover isso. Se ele tiver com alguma suspeita de tórax instável, pode fazer ventilação mecânica no paciente. Se ele tiver com suspeita de tamponamento cardíaco, pode ser feita uma periocardiocentese. E suspeita de choque hipovolêmico, ele pode ter uma reanimação hídrica. É importante falar também que nos pacientes com trauma e dificuldade de respiração, essa toracostomia, ela pondrena, ela pode ser feita antes da obtenção dos exames de imagem, caso ele esteja com alguns sintomas específicos. Mas ela não é recomendada ser feita se não tiver muita necessidade, porque ela pode trazer algumas complicações, tanto para o paciente, né, e alguma infecção, alguma coisa assim, porque ela é um pouco complicada de ser realizada. E o tratamento, igual eu falei, vai ser específico para cada lesão que ocorreu, mas pode incluir analgésico, suplementação de oxigênio, e dependendo do caso, pode precisar até de ventilação mecânica. Eu vou passar a palavra agora para o Vitor, e ele vai explicar algumas outras lesões causadas pelo mountain bike. Bom, gente, então agora complementando o que o Eduardo estava falando, eu vou falar um pouquinho sobre outros tipos de lesões comuns no mountain bike. A primeira delas, queimaduras solares. Por ser um esporte praticado ao ar livre, como a Deisiane falou, o indivíduo que está praticando o esporte, ele tem que ter a noção que ele vai estar exposto a uma quantidade de raios solares, né, dependendo, obviamente, do dia, do horário que ele vai praticar, que pode ser insalubre para ele pode não reagir bem, como é o caso aí, pode desenvolver queimaduras. Bom, principal causa da queimadura é a exposição ao sol de maneira inadequada, sem protetor solar, sem equipamentos adequados que vão ser responsáveis por tampar a pele, né, roupas que vão refletir o sol, então absorver. E eu resolvi falar um pouquinho sobre os 3 tipos de radiação, porque às vezes as pessoas não conhecem muito bem. Os raios UVC, né, os raios UV são os que causam as queimaduras. Os UVC, eles são subdivididos em 3 tipos. Os UVC não causam queimaduras porque eles são filtrados pela própria atmosfera da Terra. Já os raios UVB são absorvidos pela epiderme, né, que é a camada mais superficial da pele, e vai ser a que vai liberar substâncias que vão causar todo aquele quadro de dor, né, a região inervada, então o paciente vai ter dor, vermelhidão, né, todo mundo já foi na praia, já queimou assim um dia, sabe como é que é chato uma queimadura do sol. Agora, os raios UVA, eles são responsáveis pela penetração mais profunda na pele, podendo atingir, então, a epiderme, a derme, perdão, que é a camada mais profunda. Só que esses tipos de raio, eles podem causar diferentes tipos, né, diferentes graus de queimadura. A fisiopatologia, então, da doença, falando um pouquinho, né, das queimaduras, perdão. Essa aqui a gente tem uma representação anatômica de um corte da pele de uma pessoa. Aqui, como eu falei com vocês, a camada mais superficial é epiderme.
dentro da derme e aqui o tecido subcutâneo adiposo, com células adiposas. Os raios UV que chegam aqui na epiderme podem causar queimaduras de primeiro grau. Os raios UV que chegam na derme podem causar queimaduras de segundo grau. Agora, se você tem uma exposição exagerada, né, dos raios ultravioletas na pele, ali, sem protetor solar, sem nada, eles podem acabar chegando na epiderme e causar, então, queimaduras de terceiro grau. Então, é muito importante que os praticantes, não só do mountain bike, mas isso se aplica para qualquer atividade ao ar livre, saibam da seriedade, né, da questão da queimadura solar. Uma coisa muito importante é que tem um estudo que mostra que os indivíduos com maior exposição solar durante a juventude, eles têm uma chance muito maior de desenvolver câncer, principalmente os melanomas no futuro. Então, assim, é muito importante, mesmo que você vá ficar no sol de um período menor, você se proteger de uma maneira adequada para evitar isso. Os sintomas, basicamente, começam a aparecer das queimaduras de 12 a 1 dia, assim, 12 horas a 1 dia, vermelhidão, inchaço nos casos mais graves, edemas, bolhas, e nos casos extremamente graves, quando o ciclista, ou então, né, no caso já o paciente, tivesse sido exposto a uma quantidade excessiva de radiação solar associada a quadro de insolação grave, né, desidratação, pode acontecer o desenvolvimento de febre, calafrios, o paciente pode acabar tendo um choque, e desmaio, né, que é o desmaio seguido de fraqueza absoluta. Então, assim, parece uma coisa boba a queimadura do sol, mas é uma coisa que a gente sempre tem que ficar esperto. Bom, tratamento, basicamente, vai ser base medicamentosa, que vai consistir de acordo com os graus da queimadura, se o paciente necessitar de atendimento hospitalar, com cremes que têm capacidade, né, que tem compostos como cinamatos, salicilatos, e derivados de ácidos, que têm essa capacidade de... Perdão, gente, essa é a profilaxia. Eles vão ter essa capacidade nos protetores solares, nos cremes dos protetores solares, de impedirem, né, uma ação que absorve os raios ultravioletas, e já no tratamento, a aplicação de cremes com hidroxicortisona, ou então de remédios naturais, né, o gel de aloe vera, por exemplo, ele pode ser muito utilizado. Dicas de prevenção: beber muita água, evitar os horários de sol de pico, né, entre 11 e 3 horas da tarde, e aplicar o protetor solar antes da exposição. Bom, a próxima lesão que eu vou falar é a lesão vascular. Gente, a lesão vascular, eu vou até avançar um pouquinho os slides, esse aqui, eu vou chegar nesse aqui, ela é basicamente a ruptura de uma parede vascular. Normalmente, na medicina, a lesão vascular ela vai estar associada a acidente vascular encefálico, mas no caso de esporte, né, no caso específico do esporte que a gente trouxe hoje do mountain bike, a lesão vascular, ela está muito associada a traumas. Então, se o paciente, né, chegou um paciente politraumatizado ali no PA, ele precisa ser atendido e sofreu um acidente, a gente tem que pensar em duas coisas. A primeira, pode ter tido estrutura, né, ruptura ali de algum grande vaso, aquele paciente pode estar tendo uma hemorragia, ele pode estar precisando de sangue, você tem que avaliar, né, pelo que a gente chama de escala de Coleman-Glasgow, o quanto o paciente está respondendo para você ver o caso dele, e a partir disso, você pensar também que como o mountain bike ele é um esporte praticado fora da cidade, o tempo de transporte daquele paciente até uma unidade de tratamento, um hospital preparado para lidar com aquilo, pode ser crítico também. Então, esses pacientes que chegam, né, o próprio nome do esporte diz mountain bike, está chegando provavelmente de uma montanha, de uma área mais distante da cidade, então você vai precisar de uma atenção especial. Então, a lesão vascular é qualquer lesão que vai romper a parede de vasos e pode acabar causando hemorragias. Então, assim, o diagnóstico ele é muito importante, você precisa fazer, às vezes, exames de imagem são necessários, em caso de hemorragia interna, ou então, em caso de hemorragia externa, avaliar o tamanho dela, né, a gravidade dela para o paciente.
Bom, gente, já a síndrome compartimental é a terceira lesão que eu vou trazer para vocês hoje. A síndrome compartimental, ela é causada pelo aumento da pressão dentro de um compartimento que é do músculo, que é delimitado por uma fáscia. O que isso é importante para o mountain bike? Mesmo caso da lesão vascular, inclusive uma pode estar associada à outra. Deixa eu avançar aqui também para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Olha só, aqui a gente tem um corte transversal e podemos observar que o músculo ele tem um inchaço que pode acabar comprimindo nervos ou então estruturas sanguíneas importantes para o corpo. E isso pode acabar causando a síndrome compartimental, né, no caso, o aumento dessa pressão na área determinada por uma fáscia, que está aqui. E como é corrigida essa síndrome compartimental? Com um procedimento denominado fasciotomia. A fasciotomia é esse procedimento aí, que vai ser a incisão, né? Você pega um bisturi e corta e libera a área daquela fáscia para que os nervos ou então as estruturas vasculares que estejam ali dentro, sendo comprimidas, sejam liberados e a pressão diminua, fazendo com que o paciente tenha uma melhora. Normalmente, esse procedimento, quando feito num tempo ok, assim, um tempo não muito ultrapassado, né, tem grande sucesso, os pacientes conseguem se recuperar bem, e ele pode ser ele pode ser denominado também como fasciotomia descompressiva. Pode ser causado por trauma. Então, se você tem, por exemplo, um paciente politraumatizado, que já, aquele mesmo paciente lá que estava apresentando a ruptura de vasos, né, lesão vascular, ele pode chegar também com a síndrome compartimental. É uma coisa que tem que ficar esperto. Os sintomas vão ser aqui, ó, deixa eu voltar para mostrar. Esse edema, né, um inchaço, uma vermelhidão na região, muito comum na perna acontecer, então tem que ficar esperto nessas regiões. Às vezes, se o paciente estiver com calça, fazer e chegou inconsciente, cortar para verificar se existe alguma normalidade, né, para ver se está vermelho, se está muito inchado. Então, é sempre bom analisar o paciente por inteiro. Bom, a lesão ocular, que é agora o que eu vou falar, ela é importante também e muitas vezes acontece por bobeira do ciclista ou então do paciente mesmo. Lesão ocular, no caso do mountain bike, é principalmente causada por duas coisas. Primeira, queimadura solar, e segunda, trauma, né? Bateu em algum galho, não estava protegido, não estava com óculos de proteção. Então, assim, podem ser, principalmente, né? Lógico que existem outros tipos, mas no caso do mountain bike, esses dois tipos são os principais. A queimadura, em função do sol, e o trauma ocular, os dois podem ser evitados se o ciclista estiver usando um óculos adequado. Se o ciclista estiver usando um óculos que não seja, no seu jeito certo de falar, assim, se estiver usando, por exemplo, um óculos falsificado, que não tem a lente de polarização adequada, e ficar muito tempo exposto no sol, apesar da gente ter aquela falsa sensação de que está sendo protegido, a falta do polarizador da lente vai fazer com que é como se você estivesse olhando para o sol diretamente e você pode ter, então, casos de fotocreatite, que é o que é denominado a queimadura. É uma condição ocular, na verdade, basicamente equivalente à queimadura na retina, nas outras lentes dos dois olhos, e por isso é importante usar sempre óculos adequado, um óculos que seja confiável, porque a partir do momento que você está protegendo seus olhos contra a radiação, seus olhos também, né, na maioria dos casos, vão estar também protegidos contra trauma pequenos, que seria um galho que vem na direção do ciclista, ou então alguma coisa assim, obviamente, em traumas graves, pode acabar quebrando o óculos e o paciente tendo problemas, mas em traumas pequenos o óculos é fundamental para proteger. Aqui eu botei um pouquinho da anatomia, né, do olho, para explicar um pouco sobre a fisiopatologia. Quando a gente coloca o óculos, a gente, no caso, se fosse, por exemplo, um óculos sem polarizador, a gente teria a falsa impressão de que o nosso olho está absorvendo aquela radiação com menos intensidade, ou então absorvendo só aquela parte que não é
nociva para a gente, mas na real ela só vai estar causando essa falsa impressão. Então, os raios solares penetram por aqui, vão passar pelo canal de Lane, vão passar pela câmara posterior, pela região do cristalino, e chegando aqui, vão encostar na retina, causando, então, a fotoceratite, que vai ser a queimadura causada por isso. Uma coisa importante também, que no mountain bike, igual a Deisiane estava falando, pode acontecer do paciente, do ciclista, ele está numa montanha, a montanha tem, por exemplo, neve. Obviamente não vai chegar no Everest para fazer, porque seria impossível, mas assim, a montanha com restinho de neve ali e tudo, e neve é muito branca. E pelo fato da neve ser branca, né, branca é a cor que vai mais refletir a radiação ultravioleta, que vai ser danosa para a gente. Então, os ciclistas que estão competindo, né, que estão praticando o esporte nessa região, com neve, por exemplo, tem que ter atenção redobrada, não só ciclistas, mas também outros esportes que são praticados na neve, como esqui e tudo, tem que ter sempre essa proteção ocular, porque queimadura no olho é uma coisa muito severa, apesar de ser um pouco subestimada, a queimadura no olho, ela pode causar a perda da visão se não for tratada de maneira adequada, e o tratamento é basicamente medicamentoso, com compressas, às vezes o paciente vai ficar com aquele olho imobilizado, né, com gás aqui, tendo que trocar sempre, em alguns casos cirúrgico, né, principalmente nos casos de trauma, e vai variar de acordo com o trauma, de acordo com a região da lente, né, da região da órbita que foi machucada aí durante esse processo. Bom, gente, travou aqui. Peraí, tô tentando. Bom, agora, gente, eu vou voltar a palavra para a Deisiane, que ela vai falar um pouquinho sobre como evitar as lesões e finalizar a nossa apresentação. Obrigada, Vitor. Então, visto todas essas lesões, né, apresentadas pelos meninos, vem a pergunta: como que nós podemos evitar essas lesões? Tem 5 aspectos que a gente deve prestar bastante atenção para não ter esse problema. O primeiro, a manutenção da bicicleta. O segundo, a regulagem. Terceiro, equipamento de segurança, a alimentação e a hidratação. Então, né, de acordo com o de Alencar, a manutenção do equipamento em perfeitas condições de uso, ele pode reduzir a incidência das lesões decorrentes de falha mecânica, principalmente em pneus. Ou seja, se você é praticante do ciclismo em geral, antes e após o exercício, você tem que verificar a bicicleta, tem que regular as marchas, calibrar os pneus, regular os freios, principalmente. A segunda questão, que é de acordo com a regulagem da bicicleta, ainda de acordo com o de Alencar, ter uma bicicleta com dimensões que se ajustem bem ao ciclista é importante por proporcionar conforto e ajudar a prevenir lesões. Uma bicicleta, né, com componentes de dimensões inadequadas ou mal ajustadas aumentam a chance de desenvolver lesões por esforço repetitivo em ciclista. A principal regulagem, né, que a gente trata na bicicleta, que traz mais problemas, é em relação ao selim, que é o banco da bicicleta. Mas, assim, antes de iniciar no esporte, é importante você procurar um profissional de educação física para fazer o seu bike fit. O que seria isso, o bike fit? O profissional, ele vai pegar as suas medidas, as medidas da bicicleta, vai regular toda a bicicleta, a altura do selim, tudo para as suas medidas, para o seu objetivo, para não ter nenhum problema de lesão. Essa imagem, ela mostra, né, o triângulo, que representa os 3 pontos de apoio do ciclista, que é o guidão, o selim e o pedal.
todos esses 3 equipamentos, esses 3 pontos, eles têm que estar regulados de forma que dê esse conforto e essa segurança para o ciclista. Essa imagem, ela mostra o equilíbrio lombopélvico durante a pedalada. Eu trouxe ela pela relação do joelho, né? Vocês podem ver o joelho, como ele está estendido, e é exatamente isso que tem, dessa forma que tem que ficar durante a prática da atividade. Uma dica para quem não quer, não pode, no momento, contratar um profissional para fazer esse ajuste da altura do selim. Lógico que essa dica que eu vou dar, ela não substitui de forma alguma esse profissional, regular o selim na altura do quadril, aproximadamente, ou seja, o importante, o necessário mesmo é procurar um profissional, mas caso você não possa procurar um profissional, ou até quando você puder procurar, é importante deixar o selim regulado aproximadamente na altura do quadril, para você não ter problemas aí de lesão no joelho, principalmente. A próxima questão relacionada às lesões é em relação aos equipamentos de segurança, né? Já foi até citado aí pelos meninos a questão do óculos de proteção, então é muito importante o óculos de proteção adequado, né? Que você pode ter uma queda, e se você não estiver usando o óculos correto, ele pode quebrar e ainda piorar toda a situação, a questão do sol também. O capacete, que um capacete de boa qualidade e ajustável é muito necessário. As roupas claras, chamativas e confortáveis. Essas roupas, elas sendo claras, né, para não esquentar, para ajudar na evaporação do suor, é de suma importância. A questão das luvas também, foi até falado pelos meninos aí sobre a fratura nas mãos, e é muito comum, porque é instinto mesmo. Quando você vai cair, a primeira coisa que você faz é colocar a mão no chão. E pensa, você aí bem longe da cidade, você machucar a mão e ter que voltar para a cidade com a mão no guidão o tempo todo. Então, não é confortável nem um pouco. Então, é muito importante o uso das luvas, e muitos ciclistas acabam deixando de lado. A questão da sinalização, principalmente, né, para quem vai pegar aí um pedaço de asfalto, ou mesmo dentro da cidade, ou à noite também, né? É muito necessário. Além disso, tem a campainha que não é obrigatória, mas por vezes faz falta, principalmente quando você vai sair de dentro da cidade já na bicicleta. Outro ponto que a gente deve observar é a questão da dieta. Se tiver alguém da nutrição aí, depois quiser complementar, pode ficar à vontade. Uma dieta equilibrada, que forneça todas as calorias necessárias para satisfazer as demandas energéticas, e uma alimentação e hidratação adequadas são fundamentais em todas as etapas, tanto de treinamento quanto de competição. E dessa forma, fazendo-se necessária uma avaliação dietética para garantir uma ingestão energética e uma composição nutricional apropriada. Ou seja, você tem que fazer um planejamento antes da sua atividade. Eu vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Eu acredito que quem está há mais tempo em Viçosa deve conhecer o Mirante em São Geraldo. Eu fui lá de bicicleta uma vez e, assim, eu não fiz uma preparação adequada no dia anterior, tanto de alimentação, e não levei muita hidratação também. Foi sofrido, os vizinhos lá que me salvaram com relação à água. Então, assim, o ciclista ele tem que ficar bem atento em relação a isso e procurar mesmo um profissional de nutrição para fazer esse acompanhamento, né? Tanto da alimentação no dia anterior, não fazer alimentação pesada, fazer alimentações mais leves, tanto durante o exercício quanto após. A ingestão de carboidratos, ela preserva os níveis de glicemia,
sustentando a depressão dos estoques de glicogênio muscular, reduzindo assim a fadiga e transformando-se em um fator limitante para o desempenho esportivo. E sobre a hidratação, foi o que eu já falei, é muito importante a hidratação durante o exercício. Muitas pessoas fazem uso de bebidas alcoólicas nas paradas, assim, quem pratica mountain bike sabe disso, tipo, nas paradas o povo bebe mesmo, não tem como. Não é recomendado, né, esse uso. O recomendado é água e isotônico durante, antes e após o exercício. Agora, as conclusões. Ficou bem claro, né, durante essa nossa pesquisa, esse nosso trabalho, a importância, né, dos profissionais, tanto de educação física quanto de nutrição, na prevenção de lesões. O fisioterapeuta ele também pode atuar nessa prevenção através de exercícios de fortalecimento. Nós não entramos muito nessa área por não ter ninguém no grupo do curso, tanto de nutrição quanto de fisioterapia, e a importância também do fisioterapeuta no tratamento. Então, se tiver alguém dos cursos aí que quiser falar um pouquinho, pode ficar à vontade. Então, é isso, gente. Nós agradecemos muito, foi uma experiência muito bacana. Muito obrigada, Vitor, o Felipe, o Eduardo, foi muito bom. E Felipe, muito obrigada pelas orientações. Imagina, gente, estamos juntos. Eu vou falar um pouquinho também. E eu tô dirigindo, gente. Por isso que às vezes eu tô meio que girando com a câmera aqui. Foi mal, eu tava em Viçosa. Tô indo pra São Paulo, que é onde eu moro. Até avisei o pessoal que já tá dirigindo, mas tá tudo apoiadinho aqui, dá pra falar com vocês. Ô, Tilly, se conseguir colocar os slides de novo antes de tirar, eu tinha combinado com o Dudu que se sobrar... Eu não quis interromper, porque eu não sabia se ia dar tempo. Mas já que sobraram 10 minutinhos, falar um pouquinho só de curiosidade sobre as lesões. Então, se der pra colocar o slide rapidão. Bota agora. Valeu. E se tiver muito ruído também, só me falar, que eu tento melhorar aqui. Tá dando pra ouvir certinho? Se alguém puder me responder. Tá sim, Felipe. Tá, show, Assim. valeu. Assim. Você quer que eu coloque em qual Pode slide, clicar Felipe? no primeiro das lesões lá, por favor. Assim, agora é uma parte para quem tem mais curiosidade. Se alguém até quiser sair, pode sair. Eu não tô conseguindo ver quem tá aqui também. Se tiver gente mais experiente, que conhece um pouquinho de ortopedia e tal, se quiser falar. Mas são só algumas curiosidadezinhas mesmo. Aí, deixa eu até pegar aqui. Eu vou parecer um velho meio que olhando pra cá, só para conseguir enxergar melhor. Show. Aí você pode passar mais um slide para mim, por favor? Tá. Na fratura de clavícula, por exemplo, geralmente tenta-se não operar. Então faz um tratamento conservador. Tanto pela questão estética, como pela questão de consolidação mesmo do osso. Acaba que é uma cirurgia que não fica tão bom a cirurgia, e assim, ele consolida sozinho. Então, o que tenta fazer é aproximar o osso, ou então ele mesmo já está mais próximo, para uma calcificação no próprio osso ali, um calo de calcificação. Então, é o primeiro osso que você consegue sentir aqui, bem superficial. Aí, quando acontece isso, tem esse repuxamento que o Dudu estava falando. Então, você consegue sentir nitidamente, quando você encosta, que o osso está totalmente fora de lugar. E aí, geralmente o que faz é tratamento conservador mesmo. Mas caso a pessoa queira operar ou precise operar, tem que orientar também em relação à parte estética, porque aqui se você pegar, tem pouca pele até o osso mesmo. Então acaba que é uma cirurgia que vai ficar com um pouco de sequela. Visual, eu digo, né? Então, se precisar colocar um parafuso aqui, os pontos vão ficar bem visíveis, o parafuso às vezes dá para sentir alguma coisa assim também. Então, tem que ponderar essas questões com o paciente. Aí, assim, sobre fisioterapia, depois se o Ramiro quiser falar, a Lilian, o pessoal que estiver aqui, pode falar também, me interromper aí. Agora é pra gente trocar uma ideia e tentar aprendendo junto. Mas, por mim, pode passar isso. Na fratura de escafoide, é uma fratura geralmente muito ruim, que fica também muito ruim o tratamento cirúrgico dele. Então, assim, o Dudu falou que também dá necrose, tem essa parte também que é muito ruim,
por causa da vascularização. E o que acontece? O que a gente tenta fazer é colocar um fio chamado fio de Kirchner, que é como se fosse um arame, um fio de arame que vai passando pelos ossos. Então você tem que tentar fixar o escafoide, e depois você tenta fixar também vários outros ossos junto com o escafoide. Então a sequência dos ossos é trapézio, aqui de cima. Então começa sempre pensando no dedão. Então aqui a gente tem o rádio, embaixo da setinha é o rádio e do outro lado é a una. Então olhando mais para a parte do rádio, perto do dedão, que vai ser o primeiro dedo da parte esquerda do nosso slide, vai ter o trapézio, o trapezoide, o captato e o amato. Depois embaixo, escafoide, piramidal, não, agora estou confuso, falei errado. Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Então, a gente tenta sempre fixar o escafoide, então fixar essa fratura, e depois tenta fixar o escafoide junto com outros ossos, para dar um pouco mais de estabilidade, porque é uma parte que os ossinhos eles mexem muito. Então, tem essa complicação também de dar necrose e de não fixar muito bem. Pode passar, por favor. Aí, o Dudu tava falando, acabou às vezes cortando um pouquinho para mim, não sei se ele falou. Geralmente, essa fratura de rádio distal, a gente pode fazer também com fio de Kirchner, que eu tava falando no outro ossinho, como se fosse um aramezinho que enfia, e aí com uma furadeirazinha, você também coloca o arame para fixar. Mas também pode ser feito com plaquinha. Então, pega uma placa, parafuso e fixa também essa parte. Essa fratura de Colles, né, o Cole, sei lá como que fala, ela é geralmente associada a um trauma com a mão espalmada. Então, é você caindo no chão com a mão aberta. Tem o contrário dessa fratura, que pode chamar de Colles invertida ou fratura de Smith, que é quando você cai com a mão do outro lado. Em vez de ser espalmada, cai com o dorso da mão. E aí é só você pensar mesmo no mecanismo de trauma. Se você pensa na sua mão caindo, ao contrário, o seu osso tende a desviar para a parte dorsal. Então, a gente tem que sempre pensar no fragmento distal. Então, o fragmento, o osso em si, foi para a parte dorsal e o fragmento ficou para a parte que a gente chama de volar. Então, a gente fala que é uma fratura de rádio distal com desvio volar, ou então desvio palmar. Se for na fratura de Colles, ele tende a ter um desvio dorsal, porque é só se pensar que o osso vai tender a continuar o caminho dele normal, então ele vai tender a vir para cá, e aí vai ter um desvio dorsal. Aí também fisioterapia tem que fazer depois, você fica com os fios ou com a plaquinha pode ser ficar para sempre, e o fio você tem que tirar. Então você passa geralmente 2 ou 3 fios, então você passa 2 fios, assim, a fratura está aqui, né? Então você passa um fio aqui e mais um fio aqui também, se precisar. Então meio que fixa tudo ali no meio. Aí depois tem que tirar esses fios, é só pegar ou com a mão mesmo ou com um alicate cirúrgico e tira. E ali fica um buraquinho na região que depois cicatriza como se fosse uma ferida normal. E acho que é isso. Aí depois fisioterapia para recuperação de movimento, porque como fica com esses fios dentro do osso, eles perdem um pouco de mobilidade e geralmente colocam uma luvinha de gesso que chama, que é para segurar o movimento. Pode passar, por favor. Se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida ou souber mais essa parte, pode trocar ideia também. Laceração e bolha não tem muito a acrescentar, se puder passar também. Pode passar também. Pode passar. Pode passar também, essa parte não sei muito. Pode ir indo. Pode ir também. Acho que era mais a parte do Dudu mesmo, que tinha mais coisa pra falar. Síndrome compartimental. Eu também queria falar uma coisinha dessa aí, Felipe, mas pode falar primeiro. Pode falar. Não, é só que na síndrome compartimental, volta lá, por favor, na imagem mesmo da lesão. Isso. O Tid explicou muito bem pra gente o que acontece na síndrome, no trauma direto. Só que essa síndrome, ela é muito comum como um prognóstico ruim desse trauma. Então, às vezes, a abordagem dos socorristas, até dos médicos lá plantonistas, é muito boa, você evita a síndrome naquele momento, mas a partir do momento que você reduz a fratura, mesmo que cirúrgico ou conservador, geralmente conservador, você vai desenvolver essa síndrome depois, nas primeiras 24 horas depois dessa lesão. O que acontece muito é a questão do gesso. O gesso, ele vai contribuir muito para que
ocorra o desenvolvimento dessa síndrome, que é justamente isso que o Tid falou muito bem, que vai ser a compressão das estruturas anatômicas que vão estar passando entre os músculos, que vão estar envolvidas pela fáscia, que é tipo uma pele que protege os músculos. Então, o gesso vai contribuir muito para isso. Atualmente, até, esse tratamento conservador de gesso puro, assim, nem está sendo tão usado mais, justamente por essas complicações. Atualmente, está sendo muito comum usar a tala de gesso, que é só colocar o gesso na parte posterior da perna e estabilizar com a faixa. Isso aí evita bastante esse prognóstico ruim. E uma coisa, só nas fraturas ortopédicas de criancinha, que você ainda passa bastante gesso, porque a criança não fica quieta, né? Então, o prognóstico é pior ainda se você não passar o gesso. Agora, uma coisa que o Tid comentou, coloca naquela parte que está cortando, Tid, fazendo a fasciotomia. Isso. A fasciotomia, essa fasciotomia aí, ela é para esses casos que você tem a lesão traumática, né? Que as complicações acontecem logo após o trauma e que você consegue ver quando o paciente chega no atendimento, você corta a calça, você vê, vai estar um roxo, como se tivesse levado uma pancada muito forte, vai estar com muito sangue, né? Como aquela lesão lá de tórax mesmo, empancada. E aí você passa a faca, a bisturi, né? E vai melhorando. No caso do gesso, até assim, é instantâneo. Se alguém depois quiser procurar o vídeo, o gesso ele vai estar comprimindo a perna, e aí o ortopedista chega com a tesoura mesmo, ele corta o gesso, e o pé que está roxinho vai voltando a circulação e vai voltando à cor normal instantaneamente. É um procedimento de emergência e, tipo assim, muito simples. Com a tesoura mesmo, você corta ali e já vasculariza tudo de novo. Porque, geralmente, o acometimento é mais vascular do que neural mesmo, do que nervoso. É só isso. Show. Aí, só completando, a Clara falou basicamente o que eu queria falar também, mas também, hoje em dia, a gente já usa órteses, né, que são essas próteses para imobilização, de fibra de carbono, então essas coisinhas mais chiques assim, de meio que como se fosse plástico, que aí você pode tirar para lavar também, não fica fedido, sujo, que nem o gesso, mas também é muito mais caro, a gente não tem no SUS. Que mais? Nessa imagem que o Tid mostrou, vocês perceberam, ele está com um fixador externo, então ele deve ter tido algum trauma de algum outro osso sem ser dessa parte. Então, nessa parte a gente tem a gente vai ter a tíbia e a fíbula. A tíbia mais na parte interna, a gente chama de medial, então mais para o meio da perna, e a fíbula para a parte lateral, então para o lado da perna. E aí ele deve ter tido alguma fratura, por exemplo, de fêmur. Então, quando a gente vai usar o fixador externo, a gente fixa ossos que não estão comprometidos. Então, ele deve ter tido uma fratura superior a isso. Então, no caso, ele deve ter algum mecanismo de trauma, que teve alguma fratura, e aí isso deve ter causado um edema na região, com bastante sangue, líquido, e isso está comprimindo as estruturas. Aí como é que a gente pode descobrir isso também falando com a pessoa? Ela pode relatar paresia, que é perda de movimento, e parestesia, que é perda de sensibilidade. Então ela fala, tá com formigamento na perna, não estou sentindo minha perna. E também não consegue mexer. E acho que, gente, era mais isso também que eu queria falar. Então vai comprimir os nervinhos, é como se fosse um tecido mais fibroso. E ocular não sei nada também. Mas era, acho que mais isso. Então, assim, acho que foi bem legal para ver bastante mecanismo de trauma. Se a galera da fisioterapia quiser complementar com alguma coisa aí que a gente não sabe. Mas é basicamente isso. Que dá um a maisinho para quem tem curiosidade. E eu não sei se eu falei da clavícula, é com parafuso. Você coloca o parafuso nela, fixando junto com a outra parte. Show? Quem quiser falar alguma coisa aí? Clara? Quer falar alguma coisa, complementar? A Clara também é doida numa ortopedia. Não, tô de boa. Você completou bem já. A galera também mandou bem, parabenizar os meninos aí também. O Tid e o Dudu em especial, porque eu sei que eles fizeram prova de ser esses dias para trás, estão afiadinhos. Gostei de ver vocês no locomotor. Muito bom. Pois é, né, gente? Obrigado aí pelo tempo, pela atenção de todo mundo aí da apresentação. É isso, queria agradecer ao Felipe também pela orientação que foi dada para a gente até hoje, pela oportunidade de estar aqui na Liga e apresentar para vocês. Valeu demais. É isso aí, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida em relação
Para os profissionais de educação física, que tipo de exercícios seriam recomendados como aquecimento para prevenir lesões na bike? A galera da FI ajuda a gente aí. Bora lá. Um aquecimento, deixa eu ver. Então, é importante, né? Antes de ir para uma prova dessa, para um exercício desse, que é muito. É igual eu falei, 1 hora para cima, né? Quem sai para andar de bicicleta, quem sai para mountain bike não faz exercício de menos de 1 hora, normalmente. Então, é importante fazer ter uns exercícios além, né? Paralelo ao ciclismo, de fortalecimento dos músculos, para a pessoa conseguir. E antes do ciclismo, a pessoa faz um alongamento mesmo. Antes de sair, vai iniciando mais devagar e depois vai aumentando o grau de dificuldade. Acho que dá para fazer aquecimentos também, né? Para preparar a musculatura. Não sei se eu tô certo, você me corrige. Pessoal, tem uma pergunta aqui, vou direcionar ela para a galera da nutrição, se souber responder, mas antes eu queria agradecer a oportunidade de aprender com o pessoal que apresentou hoje. Ficou muito bem feito a apresentação, vocês explanaram muito bem sobre o assunto, deu para ver mais uma vez a importância de fazer uma anamnese bem feita no indivíduo politraumatizado, de fazer o diagnóstico certo para tratar um tipo de lesão. Eu gostei muito da abordagem multidisciplinar de vocês. Mas em relação à nutrição, eu vejo que, tipo assim, se a gente pegar um indivíduo que está com qualquer trauma que foi apresentado ali, é muito importante, né, que ele tenha um bom nutricionista do lado. Por quê? Porque eu acredito que o nutricionista vai ter que usar um raciocínio, tipo assim, um raciocínio adequado para cada situação, a fim de conseguir fazer com que aquele indivíduo ele consiga se recuperar, né, o mais rápido possível e da melhor forma possível. Então, pessoal da nutrição aí, eu queria aprender com vocês, né, eu queria perguntar para vocês se vocês usam um raciocínio, qual que é a forma que vocês agem diante de um indivíduo traumatizado, assim, para formular uma dieta mais adequada para que ele consiga se recuperar da maneira certa. Tem uma forma, assim, que vocês seguem. Eu queria, tipo assim, que vocês me explicassem um pouco sobre. Não sei se vocês conseguem responder isso, ou se entenderam a minha pergunta. Vai, Luciana, brilha aí pra gente. Oi. Se quiser que responder, pode falar. Então, rapidinho. Mariana, você já fez nutrição do esporte? Tá, então eu vou dar uma ideia para vocês. Eu não fiz ainda, estou adiando por conta da pandemia, mas vamos lá. A visão que eu tenho em relação a esse esporte, tipo assim, a gente estuda, aí a gente estudaria no caso, né? Cada esporte, vendo as necessidades nutricionais, por exemplo, esportes que têm maior duração. Eu tava malhando, calma aí. Esportes que têm maior duração, então a gente tem que trazer uma ideia de carboidratos de liberação mais lenta, de energia, para poder não ter picos e a pessoa cair esse pico e cair o rendimento durante a prova. Então, é trabalhar mais a qualidade dos carboidratos para recuperação. Tipo, não sei te dizer especificamente para esse esporte, mas eu boto muita fé na questão, sempre proteína, proteína, tipo assim, na qualidade e quantidade adequada, micronutrientes que sempre ajudam no processo de recuperação. A proteína também, tipo assim, vai ser encaminhada para as necessidades dele, tipo assim, colágeno, fibrinas, etc. Vai ser encaminhada de acordo com a necessidade individual do paciente. Micronutrientes que ajudam em tudo, tipo, não é falácia. E a questão de antioxidantes também, mas especificamente, gente, eu não sei. Tá? Se alguém tiver alguma ideia aí, Vinícius podia chegar aí, mas enfim, por enquanto é isso. Gente, só queria fazer um comentário que eu esqueci, que eu até tinha anotado aqui, sobre
um negócio que a Deisiane falou, muito legal do Bike Fit, que é bem importante para quem pratica assim com mais constância o esporte. A gente tem um post sobre o que é Bike Fit, explicando um pouquinho melhor, que a gente fez no Laze Quarentena ano passado, na última edição do projeto. Depois, se alguém quiser dar uma olhadinha lá, ficou bem legal. Se eu não me engano, foi o Ramiro que fez, eu acho. Boa noite, Obrigado galera. aí, Luciano. Queria parabenizar o pessoal pela abordagem. Só incrementar algumas coisas, né? Não vou manjar tanto de ortopedia igual o Felipe aí, mas realmente na questão da cirurgia, né, da clavícula, é algo a ser pensado, até por questões de você poder comprometer a amplitude do movimento do ombro depois futuramente desse paciente, né? Então, a gente tem outros meios também, em outras cirurgias, né, que podem ser evitadas, outros tipos de tratamentos mais conservadores. Mas o que eu queria trazer, como os meninos trouxeram muito bem, é a questão da preparação. Eu acho que é um esporte que cresceu muito na pandemia e a gente vê o pessoal hoje em dia, né, até disputas em aplicativo a pessoa está acostumada a rodar, às vezes, só final de semana, 20 quilômetros, 30 quilômetros, e aí vem um desafio lá dele fazer um longão. Roda 200 quilômetros e ele tem uma semana para cumprir esse desafio. Então, é lembrar que é um esporte, você não vai, né, ter um preparo do dia para o outro para estar realizando isso. É importante que tenha, assim, um acompanhamento de um profissional, né, mas todo esse preparo físico, hoje em dia na fisioterapia o que a gente mais vê desses atletas, né, amadores, que chegam para a gente é dor no ombro, é dor na coluna, pela questão da postura. Então, assim, tem que ser voltado um treinamento, sim, para membro superior, né, e não só inferior, e toda essa questão de verificação de equipamento, né, é um processo para que a pessoa esteja apta a realizar essa atividade como é feito hoje, né, os longões, os pedais aí de 12 horas, e sem contar reconhecimento do terreno, né, tem toda a questão de você ter uma técnica para, às vezes, uma descida, para uma subida. Então, não é simplesmente ter uma bicicleta e praticar atividade. Requer preparo e requer orientação. Parabéns pela abordagem, hein? Gente, eu só vou dar uma complementada rapidinho. A questão da importância de uma nutrição adequada no treinamento, tipo, no preparo do atleta. Que, além da questão física, tipo, que fica sob a responsabilidade do profissional da educação física, a nutrição complementa isso de forma bem importante para poder, até porque, além da questão de energia, de se manter constante, para o rendimento constante do atleta, se a pessoa tiver um tipo de lesão, tiver que ficar parada, uma pessoa com um porte mais preparado consegue lidar com os problemas físicos, as lesões, com resultados melhores, entendeu? Isso é muito importante também para tudo, para recuperação, uma pessoa com uma composição melhor, mais adequada para o esporte dele, consegue lidar melhor na prova e em relação à recuperação também. Então, questão da hidratação também, eles devem trazer a questão de, por exemplo, ter um pensamento que a prova vai durar 1h30, sei lá, 2 horas. Então, a pessoa não pode parar para poder ir ao banheiro, então ela também não pode se hidratar muito, nem pouco antes da prova, tem que ser exato. Então, realmente, profissionais que lidam diretamente com essa área. Show, gente, acho que é isso. Cheguei aqui em casa já, foi mal de novo tá dirigindo, não consegui falar certinho pra vocês, tá meio tremido, mas acho que é isso. Tid, ou o pessoal do meu grupo que tá aparecendo o Tid aqui pra mim, se quiser encerrar, acho que se alguém não tiver mais nenhuma dúvida. Gente, eu acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, acho que em nome do grupo agradeço aí a todo